uma ligação do advogado e ele disse que pode continuar com o vídeo, viu? Mas olha lá, pega leve, viu? Pra gente não ter tanto problema. Tá liberado pra você fazer o vídeo. Poxa, que legal. Eu estou muito feliz de saber que o vídeo está liberado. Agora vou poder fazer a continuação com o Black Sabbath, Deep Purple e Emerson Lake Palmer no California Jam, sem ficar preocupado com o processinho. Obrigado pela notícia. Te amo muito. Gosto muito de boas notícias, assim como eu gosto da minha produção e esposa. Olha, eu me esqueci minha fala. Tem que fazer isso, fica parecendo real, cara. Legal. E não deixa o Léo Dias, fazer. Isso aí. O vídeo saiu, ok? Mas agora vamos para a turma pesada mesmo. Os ingleses. Conhecidos pelo seu rock mais tradicionalista, com um peso maior, né? Com talvez uma frieza maior, eles também foram os que mais causaram. Então vamos para a primeira, que foi o Black Sabbath. O Black Sabbath, eles foram forçados a cortar as férias que eles tinham feito após a conclusão do maravilhoso e icônico disco Sabbath Bloody Sabbath, de 73, né? Os caras estavam cansados, os caras estavam muito já exaustos. O Black Sabbath, ele nesse álbum também eles estavam tendo muito problema com as drogas. A cocaína estava correndo solta. Não use drogas, crianças! E eles falaram, bom, fizemos alguns shows de experiência, tocamos algumas músicas desse show, vamos tirar umas férias. Ozzy já estava com o cabelo um pouquinho mais curto, Tony Iommi tirou o bigodão de Rivelino, né? Aquele bigodão maravilhoso lá que é, né? Invejável. Não. Um dia eu vou ter. Mentira! Né? Até que Tony recebe um telefonema de ninguém menos que Patrick Meehan, que era o seu empresário, o empresário da banda na época. E ele convenceu o Tony Iommi que a banda devia participar do California Jam. Tony Iommi ficou ele sendo o dono da bola, né, sendo a voz na frente do Black Sabbath, muita gente achava que era o Ozzy, mas não, o Ozzy era o vocalista e o frontman. Então, quer dizer, ele dava aquela imagem ao Black Sabbath, mas quem mandava na bola, quem mandava na coisa toda, era Tony Iommi. Até hoje né? Porque essa volta do Black Sabbath é uma ideia do Tony Iommi com Sharon Osbourne. Então, quer dizer, se Tony Iommi não tivesse topado, não existiria essa volta. Vai acontecer agora em julho. Ele convenceu a banda falando que ia ser bom para divulgação, principalmente nos Estados Unidos, onde o Black Sabbath não gozava de um grande prestígio, né? Não era ainda aquela banda que eles apontavam e falavam, não, vamos lá, né? Não, então ele falou, tudo bem, vamos tentar fazer esse show. Convenceu os outros rapazes, e que viviam mais chapados do que nunca, falaram, tudo bem, vamos. Foram, e o Ozzy declarou na sua biografia que essa obra de arte, Eu Sou o Ozzy, né? Ele falou, abre aspas, para Ozzy Osbourne: o California Jam foi bom para o Black Sabbath, afinal. Fazia um tempo que não tocávamos ao vivo. Fomos de helicóptero e ao chegar ao palco fomos de carros pretos. Estava tudo congestionado. O Ozzy parecia estar até empolgado, mas ele pirou mais quando viu a vibe do show. A banda, que estava até meio com um motor em ponto morto, eles pegaram e abraçaram o California Jam e fizeram um setlist muito bom, com War Pigs, Iron Man, Black Sabbath, Paranoids e as músicas novas do novo álbum, né? Como Sabacadabra, Kill Yourself to Live.
O Ozzy fica tão empolgado que ele faz uma coisa raríssima. Na performance de Children of the Grave, ele pega aquela roupa legal que ele tinha, né, com aquele lance apache, assim, né? Ele tira a camisa e joga pro público. Raramente ele fazia isso. Depois virou meio que costume ele fazer essas coisas. Mas até então ele não tinha muito esse lance, né? Lembra que o Black Sabbath era uma banda de pobretão. Eles também não conseguiam. Eles gastavam quase todo o dinheiro nas drogas. Então eles tinham um pouquinho de medo de gastar também seus figurinos, né? Não dava pra quebrar a guitarra como The Who, tá ligado? O problema é que foi quando eles foram receber. Eles receberam a mensagem do Patrick Meehan agradecendo por eles terem topado o show, que a ABC foi muito generosa em dar para cada um membro da banda $1.000 para cada um. E ó, subiu. Só que o cachê da banda era $250 mil. Essa conta não bate, não é, gente? Por mais que o empresário tenha como cuidar de alguns trâmites da banda, etc. Mesmo porque banda dá trabalho, vide a próxima banda que eu vou falar. O Black Sabbath foi literalmente roubado, porque o Patrick Meehan simplesmente desapareceu com o restante, deixando os caras com míseros $1.000. Obviamente isso não ficou barato. Tony Iommi com os outros rapazes pegaram e mesmo que eles vivessem na estratosfera, sabiam perceber que estavam sendo roubados e É a verdade, botaram não minto. o Meehan na justiça, demitiram o cara. Mas mesmo assim, eles ainda sofreram 2 golpes que o Meehan aproveitou e soltou uma coletânea, muito boa coletânea, isso não tira o mérito, que é o We Sold Your Souls to Rock and Roll, em 74 mesmo, e lançou o questionável ao vivo Live at Last em 1980, justamente quando o Black Sabbath estava em crise. Em contrapartida, o Black Sabbath também não deixou barato. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma bela e singela homenagem ao Patrick Meehan na faixa The Riff, que veio a fechar esse maravilhoso disco de 75, que está fazendo 50 anos esse ano, o Sabotage, né? The Riff vem no final, depois da faixa I'm Going Insane, né? Onde é fantástico, né? Esse disco é muito bom e essa dobradinha tem umas risadas ali que eu já fiz bullying com um amigo meu, mas isso outro dia eu conto. Se vocês quiserem eu conto essas histórias um pouquinho mais. Ninguém se importa. Agora vamos falar sobre o Deep Purple. Foi um outro caso bem à parte. Tanto que esse aqui eu acho que talvez seja a banda que eu mais vou dedicar à história, né? Porque primeiro que o Black Sabbath também tem o show no YouTube, o Black Oak Arkansas tem, todos eles, mas só que estão um pouquinho menores, né, os shows. Acho que o do Black Sabbath tá inteiro. Porém, o do Deep Purple, a apresentação no California Jam se transformou no primeiro home video e também o mais icônico. Mas para esse lance icônico todo, vamos puxar um pouquinho para o passado, né? O Deep Purple ele tinha explodido com 2 álbuns invejáveis, né? Foi Machine Head, de 72. Machine Head, ele dispensa apresentações, né? Principalmente por causa da faixa 1 do lado 2. Mas vamos lembrar, aqui temos também a faixa 3 do lado 2, que vai ser muito importante também para essa historinha. Todo mundo sabe que o Deep Purple também, ele
era formado por Rich Blackmore, Ian Pace, Ian Gillan, John Lord e Roger Glover, certo? Esses dois caras saíram, o Roger Glover e o Ian Gillan saíram da banda após o álbum Who Do You Think We Are, de 73. E a banda teve que fazer um novo line-up, né? O Deep Purple tinha também lançado um álbum fantástico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu tô fazendo isso aqui na frente pra vocês verem que aqui a gente não brinca em serviço, né? Então vamos lá. Alô, galera, quem sabe faz ao vivo. O Deep Purple tinha lançado o Insano Made in Japan em 73, antes do álbum que eu falei para vocês, que é o Who Do You Think We Are, também de 73, certo? O que aconteceu? Em 73, o Deep Purple, ele acabou tendo essa diferença criativa, principalmente entre o Ian Gillan e o Rich Blackmore, e acabou terminando a fase que eles chamam de Mark II, porque era a segunda formação do Deep Purple. O Deep Purple tinha uma formação com Rod Evans e Nick Simper, né? Cujo era uma boa formação, mas era muito longe do que o Deep Purple se tornou a partir da entrada de Gillan e Glover. A saída de Gillan e Glover chegou a preocupar principalmente John Lord, que era um dos fundadores da banda e um dos caras que mais se preocupavam mesmo com o futuro do Deep Purple. Porém, a pessoa mesmo que era um dos que causavam na banda era o Rich Blackmore. Então o que aconteceu? Voltando ao show, o Black Sabbath pisou no palco às 16 horas, com incríveis 45 minutos. Lembrem-se, gente, que eu falei para vocês que o Harry Earth teve um show de 45 minutos. Então foi um show do Harry Earth de diferença. O Black Sabbath entrou no palco adiantado, às 16 horas. Vamos primeiro voltar alguns dias, onde o Rich Blackmore ele recebe um telefonema do seu empresário, John Coletta, né? Um dos empresários, o outro é o Tony Edwards. Tá na página do Deep Purple, né, do YouTube, onde tem uma série de entrevistas com o Rich Blackmore contando algumas passagens do Deep Purple perante a ótica dele, né? E ele falou: alguns meses antes, John Coletta me ligou dizendo: Rick, você está interessado em participar de um festival com a produção do programa In Concert da ABC na Califórnia? E enfaticamente disse um não. Mas cinicamente ele falou: que pena, o resto topou. O resto ele falou, o restante da banda, né? Blackmore ele completa, abre aspas: logo que topei, descobri que foi outra mentira do Coletta, pois logo após ele ligou com o mesmo roteiro para o John. Fomos convidados para tocar como headlines e conhecíamos o show do Emerson Lake Palmer. Logo, se tocássemos depois, seríamos ignorados por estar com uma nova formação. Então, como eu falei para vocês, o Deep Purple tinha acabado de lançar um álbum novo com uma formação nova. Esse álbum era o Burn. Burn é considerado um dos melhores álbuns e é um dos que eu faço questão de mostrar o setlist dele aqui, ó. É só clássico, gente. É só clássico. Burn, Majestic Life, Lay Down, Stay Down, You Fool No One, Mistreated. Essas músicas que eu citei, todas elas tocaram no show. E
também você consegue ver a formação nova, né? Que é com David Coverdale, que é esse rapaz aqui, caso vocês não saibam, esse aqui, e o Glenn Hughes, que é esse cara aqui, baixista e vocalista, né? Obviamente, então, Burn, né, foi a grande base do show. Mas, lógico, uma formação nova indo para um show grande é um negócio arriscado para você bancar as fichas. O Jon Lord também numa das entrevistas, né, ele conta: pedimos para entrarmos no cair da noite. Entraríamos com o sistema de iluminação do festival. Mas ao contrário dos outros festivais, esse festival acabou adiantando. O Sabá terminou o show às 17h30 aproximadamente, levando mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos para o sistema lá de trilhos, Orgulho do Sandy Feldman, do A-Breaker e do Don Breaker e do Larry Stogel, né? Eles levariam mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, estourando, para trocar toda a aparelhagem do Black Sabbath para a aparelhagem do Deep Purple. Nossa, chega a ser surreal a gente falar assim, né? Essa troca deles, né? Continuando, as aspas do Lord. Sabendo disso, o Blackmore se trancou no camarim. Não sairia até que o sol se ponha, né? Alô, galera, quem sabe faz ao vivo. Desce o crepúsculo. Essa foi... Tentei corrigir, mas não sei se ficou bom. Isso gerou uma fúria gigantesca do pessoal, né, dos produtores lá da ABC, que começaram a bater na porta do camarim e xingar o Blackmore ou exigir do próprio Jon Lord que fizesse alguma coisa. E Jon Lord batia na porta e o Blackmore lá dentro: não vou sair daqui. E o pessoal lá cada vez mais irritado, o pessoal começou falando que ia chamar a polícia se eles não subissem no palco, né? Olha só o barraco, né? Aí o Blackmore explicou, abre aspas para Rich Blackmore, senhoras e senhores: fiquei lá com os executivos querendo meu sangue. Acho que eram umas 18h45, saí e fomos para o palco. Um dos nossos road managers inflamava, eu acho que era o Ossi, eu esqueci, Ossi Hope, alguma coisa. Deixa eu ver se tem aqui o nome dele, é Ossi alguma coisa. Só sei que esse cara, ele subiu ao palco antes de Purple sair dos camarins, e o Blackmore continua. Fomos para o palco e um dos nossos road managers inflamava a galera: vocês estão prontos para o Deep Purple? E soltava lá, e o pessoal arremessava latinhas, arremessava as coisas, e ficava exigindo a banda para entrar, etc. Pá! Quando o caos estava prestes a explodir, a banda entra com David Coverdale, Glenn Hughes e Lord Pace Blackmore, né? E começam com Burn. Obviamente veio sequência atrás sequência: Majestic Life, Lay Down, Stay Down, quinta faixa, Smoke on the Water. Os caras tocando Smoke on the Water com aquela nova formação fizeram uma versão tão caótica que o pessoal pirou, né? Com improvisos e gritos do Glenn Hughes, Blackmore com aquele vocal até um pouquinho mais grave do que o do Gillan, tá ligado? Veio uma apoteótica versão de Mistreated pelo David Coverdale. Logo depois veio a grande improvisação, que é de uma música do Burn, que é You Fool No One, onde deu também aquela chance do Ian Pace mostrar os seus inegáveis talentos para bateria, onde terminava na música que é desse álbum aqui, Fireball,
que é The Moo. É praticamente uma aula de bateria. Se você conhece bem rock and roll, você sabe que toda banda dos anos 60 ou dos anos 70 que se preze, eles tinham sim uma música que dava para o baterista brilhar. O Led Zeppelin tinha Moby Dick, o Rush, depois teve YYZ, enfim, desde o The Cream existia isso, né? E, obviamente, a performance do Ian Pace foi fantástica, era um solo de bateria muito bom. Aliás, é um dos poucos solos de baterias que eu gosto de assistir e assisto mesmo, fico empolgado. Já mostrou que o Deep Purple já estava começando a ter os seus primeiros refletores ligados. E aí veio a grande apoteose. Como eu falei para vocês tinham que lembrar também que tinha a última faixa do Machine Head, que é a Space Trucking, no qual já no Made in Japan eles tocavam. Space Trucking não é uma faixa muito longa, ela deve ter uns 5, 6 minutos de duração, 8 minutos, não sei, no máximo. Não era uma faixa gigantesca. Porém, Space Trucking, quando foi gravada no Made in Japan, ela pegou o lado todo. É uma faixa que tinha... Eles nem marcam o tempo aqui, mas é aproximadamente uns 20 minutos. E eles fizeram a mesma coisa com essa nova trupe. Aí começa algumas histórias bem interessantes. O Rich Blackmore já estava bolado já com o pessoal da ABC. E ele queria fazer pelo Festival Ser na Califórnia, ele quis fazer uma homenagem a um dos seus maiores ídolos, que era o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix em Monterrey, em 67, ele botou fogo na guitarra. Todo mundo que gosta de rock and roll conhece um pouquinho dessa história. No final, quando ele estava tocando Wild Thing, ele faz uma performance incendiária. O Blackmore já estava ensaiando faz tempo, né? Tem registros que falam que ele já tinha feito uma coisa mais ou menos parecida antes, de um show do Yes até, mas eu não sei se essa história confirma ou não. Só sei que ele quis fazer isso no California Jam até para homenagear o povo da Califórnia, o povo americano que tinha visto aquela performance lendária do Hendrix. Então, ao invés de queimar a guitarra, que tal explodir o palco? Sabe, os pensamentos intrusivos de Rich Blackmore gritando alto na cabeça dele. Foram mais de 20 minutos de Space Trucking com uma outra coisa muito interessante acontecendo. Jon Lord começou a mexer na aparelhagem que já estava pronta do Emerson Lake Palmer, uma grande aparelhagem que eu vou falar quando eu começar a falar do Emerson Lake Palmer com mais detalhes. Mas era uma aparelhagem muito, muito moderna, com terminal telefônico, sintetizadores e tudo mais. E o Jon Lord emulou aquilo lá. Não sei se isso era possível, se isso era permitido ou não, mas dizem que isso deixou o pessoal do Emerson Lake Palmer um bocadinho bravo com eles. Nesse momento tudo rolou, a performance possuída do Glenn Hughes, né, com vocal gritado e ainda fez um improviso no meio. Jon Lord mexendo no kit do Keith Emerson, o solo de Mandrake Root que eles tocavam sempre, que sempre fizeram essa mania, né? Sempre faziam esses lances. E aí começa. Blackmore resolve quebrar uma das guitarras. Só que ele já tinha avisado para um cameraman que desde o início do show ele estava entre a visão dele do público. E ele falou, ele sempre foi um cara que era reservado, ele não queria que o pessoal montasse em cima dele, né? E ele falou assim, olha, se afasta que eu gosto de câmera muito em cima de mim aqui não. Ele não gosta nem que os músicos ficassem mais próximos dele, né? Muitas vezes no show você vê ele, o Glenn Hughes todo novatão, né? Chegando lá, todo feliz, e ele vai pra lá pro lugar, tá ligado? Você vê nitidamente no show. O cara insistia e muitas vezes colocava a câmera bem em cima do braço do Blackmore para tentar pegar a nota, que o Blackmore tocava de costa para a câmera e o cara ficava insistindo.
O Rich Blackmore pegou a guitarra e socou a bichinha na câmera. Várias vezes. Várias vezes. Acho que eu não fui claro. Várias vezes. Lógico que a coisa estava bem complicada, né? O Blackmore, ele até fala: eu havia avisado para ele que não ficar entre eu e o público, né? Aí ele fala já da próxima coisa, que é a apoteótica explosão dos amplis, né? Ele fala: eu quis homenagear a Califórnia de forma pirotécnica, como o Hendrix fez em Monterrey. O meu hold tradicional não gostou muito da ideia, ele tipo achou que era um pouco, né, too much, né, naquele momento, e arregou. Mas sempre tem aquele hold iniciante que tá todo empolgado com sangue nos olhos, né? E o novato pegou e falou: eu faço. Só que ele exagerou um pouco, segundo o Black. Olha. Aspas do Blackmore. Os óculos da Ian Pace foram arrancados do seu rosto. E um membro da equipe da ABC, o cameraman, diz que ficou surdo por causa da explosão. O John Lord ele também fala assim: Rich Blackmore contra a televisão estava do outro lado. Tá pegando fogo, ele estava do outro lado. E na explosão eu fui jogado para trás. O Glenn Hughes desapareceu na fumaça. Não vi o David. A famosa dança que parecia ser feita por Rich Blackmore era ele sendo arremessado para frente. O John Lord contou isso no documentário chamado Pioneers of Rock and Roll. Então a gente vê o que o Ozzy falou na sua biografia, né? O Ozzy falou: o show do Deep Purple não fez um show muito bom. Rich quebrou uma guitarra numa câmera, explodiu o palco. Foi violento, né? Ozzy Osbourne falando isso, gente. Eu lembro que eu voltei no mesmo voo que o Blackmore, né? Eu tinha 4 gramas de cocaína na meia e distribuí para as aeromoças. Elas ficaram doidonas e minha refeição começou a voar para todo lado, sozinho. Tá, essa parte aí é só pra gente demonstrar que Ozzy Osbourne sempre foi Ozzy Osbourne. Lenny Sturgill, com raiva, muito ódio, ele chegou a declarar que o Deep Purple jamais tocaria na América. O John Coletta e o Tony Edwards tiveram que arcar com um prejuízo de $75 mil, que depois, logicamente, a banda não teve tanto prejuízo, porque depois o show virou um sucesso, como home video e CDs e DVDs, que depois foi pra frente, né? Como o Emerson Lake Palmer iria cobrir essa história? E agora eu vou falar do Emerson Lake Palmer. Segundo o Don Breaker, ele, refletindo sobre tudo que aconteceu, ele chegou a falar: a rivalidade das bandas inglesas era fortíssimas. Talvez isso venha dos tempos que eles disputavam seus espaços no pub. A grande verdade é que o Emerson Lake Palmer era um super grupo. E já era considerado assim logo quando lançou seu primeiro disco, né? Esse maravilhoso disco que tem a faixa Lucky Man. E o Emerson Lake Palmer, eles digamos assim, eles são os grandes responsáveis pelos exageros que o rock and roll teve. Tanto que eles tiveram um projeto depois, né, que é o Works. Foi um projeto que foi lançado em 2 partes, né? E o Works mostrava o quanto que eles eram, assim, músicos excepcionais, mas extremamente egocêntricos. A gente pega o Keith Emerson, né? Que ele era tecladista de uma banda chamada The Nice.
um monstro do instrumento, né? Junta com ele o fantástico baterista Carl Palmer, né? Oriundo da banda Atomic Rooster, também já, se eu não me engano, tocou com Arthur Brown, e Greg Lake, um vocalista fantástico, multi-instrumentista. Ele, na banda, ele é principalmente como baixista, mas ele também é guitarrista, ele é compositor e, é um músico completo. Ele tinha vindo do King Crimson, né? Vamos dar, então, a palavra ao nosso comentarista de plantão aqui, Ozzy Osbourne. Abre aspas. O prejuízo do Purple foi contornado pela coleta de 75 mil. Nunca o rock and roll tinha, de fato, chegado a essa escala de popularidade. Vocês precisavam ver o equipamento do ELP. A banda, ela tinha um equipamento muito avançado e até louco, além de seus efeitos pirotécnicos. Eu lembro de um show que eles fizeram na Ilha Wright, que eles levavam um canhão, antes mesmo do AC/DC transformar isso depois no Fortaleza Battle Rock, sabe? Um kit de bateria do Carl Palmer era monstruoso. Na época desse álbum de 77, Works, eles iam o material deles iam em 3 caminhões separados. E do alto, né, isso tem no home video fantástico deles, você via no home video cada caminhão com o nome Emerson Lake Palmer. A aparelhagem do Emerson Lake Palmer era assustadora. E em 74 não era diferente, e eles estavam cada vez inovando mais. Eles entraram um pouco preocupados, pois o que o Deep Purple tinha feito realmente era absurdo, né? Mas o Keith Emerson tinha um piano, cabos e um sonho. O que ele fez? Fora o seu impressionante aparelho com Hammonds, teclado Hammonds, sintetizadores de alta tecnologia e um terminal telefônico ligado para fazer efeitos sonoros, raios lasers e um piano de cauda que era levitado e girava. Como um piano de cauda. Você pode ver, sei lá, a botar fogo na guitarra, que antes um cara botou fogo nos amplificadores. Tá, Jerry Lee Lewis botou fogo no piano. Mentira! Não tem registro. Pois o Keith Emerson tem. Tá no YouTube, procura. Ele amarrou uma espécie de aparelhagem, né? Tipo de bang jump, alguma coisa assim, um negócio assim. E também cabos no piano. E ele girava. Vocês estão vendo a cena. Ele girava. E girava. E girava. E girava. Ele pode fazer o seu solo. Impressionante, não? Mas mais impressionante, estava o Carl Palmer com aquele tipo de bateria que era gigantesco. Sobrou o quê? Mas tudo bem, e o Greg Lake, o que ele fez? Ele quebrou o baixo? Ele fez alguma coisa? Não. Ele cantou. Ele tocou muito. E mostrou toda a sua técnica em músicas como Carnival ou Tarkus, né? Picture and Exhibition. Mas lembra que eu mostrei a capa do primeiro disco? Ele tocou uma versão acústica de Lucky Man que foi primorosa, né? O show pirotécnico de lasers e tudo mais, todas aquelas mise-en-scenes, foi fantástico do Emerson Lake Palmer. Mas a banda estava bolada
com o Deep Purple, porque o Deep Purple acabou fazendo o que fez, né? O show do Emerson Lake Palmer está inteiro também no YouTube. Procurem assistir os dois shows e daí vocês podem colocar aqui nos comentários qual que mais chamou a atenção de vocês. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto das duas bandas. Aliás, todas as bandas que tocaram no California Jam são bandas que eu gosto demais, né? E foi um festival que rendeu muita, mas muita grana à ABC. A ABC, ela, só para falar mais de algumas inovações que foram de legado do California Jam, fora o sistema de locomoção da aparelhagem, né, o orgulho dos produtores, né, que acabou talvez causando essa treta do Deep Purple com a produção. Eles tinham um dirigível da Goodyear, que foi um dos patrocinadores do festival. Esse dirigível da Goodyear, ele agora você pode até ver em outros... Agora tem drones, né? Então o pessoal não usa muito, mas até pouco tempo atrás você via nas transmissões de futebol, você via nas transmissões do Carnaval aqui no Brasil, transmissões do Rock in Rio, outros lugares usaram esse aparato com a câmera num dirigível, né? E literalmente era o dirigível com o símbolo da Goodyear, né? Que é a marca de pneus. Outra coisa que eles fizeram é os takes de câmeras gerados a cabos, né? Que puxava assim, fazia... Eram fantásticos. A transmissão pela TV, que chegou a mais de 15 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos, foi um recorde durante um bom tempo, né? O sucesso foi muito bom, né? Obviamente, o pessoal fez uma segunda edição, só que essa já é uma outra história. Quanto ao programa In Concert, ele durou muito tempo e chegou a ter a sua fórmula trazida aqui no Brasil. Aqui a gente teve o programa Rock in Concert, que era, obviamente, produções de todo o programa In Concert, apresentado pelo Nelson Motta. Acho que teve uma época que foi apresentado pelo Big Boy. E é isso. O California Jam é um festival que tem que ser lembrado, tem que ser cultuado. Ele tem todos os vídeos praticamente, incluindo o vídeo onde mostra eles falando um pouquinho sobre a estrutura do festival, etc. Eu sempre brinco assim, as pessoas fazem muito aquela pergunta, se você quisesse voltar para assistir um festival ou um show, qual que você queria? Eu queria estar lá. Eu queria estar naquele dia 6 de abril de 74, curtindo. E essa é a minha singela homenagem, né? Eu não sei, mas eu acredito que os 3 produtores já faleceram. Eu vou colocar a informação aí se eu descobrir, mas eu acredito que eles não estão mais vivos. California Jam foi a grande cartilha para os shows a partir de então. Galera, se vocês gostaram dessa história, dá aquele like legal aí pra gente, se inscreve no canal se você não for inscrito. Temos 11 episódios, ou 12 episódios, se eu não me engano, com várias histórias interessantes, assim, particulares minhas. Eu não sou jornalista, então eu falo assim muito de maneira mais puxando das fontes que eu tenho. Mas procurem conhecer mais, comentem alguma coisa, falem o que vocês acham dessas bandas, se você gosta dessas bandas, se você já assistiu algum show. E é isso. Até a próxima. Interage aí com a gente que eu vou ler todos os comentários, tá ok? Que vocês fiquem bem. Até o próximo. A gente se vê. Tchau.